Me chamo Bianca e tenho 33 anos. O que contarei a seguir, para muitos, pode ser apenas uma história. Mas eu juro pelo que é mais sagrado, que cada detalhe não poderia ser mais real. Entendo perfeitamente quem talvez não acredite, pois, me colocando no lugar de ouvinte, ficaria duvidosa, de tão assustador que foi tudo o que passei naquela noite. Eram meados de março de 2017. Lembro-me como se fosse hoje, pois estávamos no período das chuvas torrenciais que antecediam a mudança da estação. Naquela época, trabalhava como administradora de uma rede de hospitais e precisava fazer uma viagem para visitar uma unidade que estava em processo de finalização para logo inaugurar. Lembro-me que era por volta das 20 horas quando coloquei minha pequena mala no carro, pois mesmo que não fosse passar muito tempo lá, levar alguns itens pessoais como roupas extras, produtos de higiene, era questão de precaução. Voltaria no dia seguinte, mas sempre é melhor levar e não precisar do que precisar e não ter. Decidi viajar no início da noite, porque sabia que a estrada que percorria para chegar ao meu destino era mais tranquila a esse horário. Para mim, não havia problema, pois nesse processo de construção da nova unidade já havia passado por esse mesmo trajeto muitas e muitas vezes. O que eu não sabia era que havia uma grande diferença entre passar pela estrada durante o dia e passar durante a noite. E eu descobri da pior maneira possível. Coloquei minhas coisas no carro e logo iniciei minha pequena viagem. Como viajar à noite, apesar de tranquilo, requer atenção dobrada, parei no primeiro posto de gasolina e enchi o tanque do carro para me certificar que combustível não seria um problema. Como de costume, pedi ao frentista para verificar água e óleo. Como disse anteriormente, é sempre melhor prevenir. Aproveitei um momento em que o frentista verificava meu carro e fui rapidamente à loja de conveniência. Tratei de pegar algumas garrafas de água, alguns salgadinhos e algumas balas. Beliscar algo enquanto dirigia seria uma forma de me manter alerta. A viagem duraria cerca de 3 horas e meia, pois meu lema era não correr na estrada mesmo que o percurso estivesse vazio. Terminadas as compras e a verificação do carro, parti em direção ao meu destino. A ideia era chegar antes da meia-noite. Isso seria suficiente para que chegasse ao meu destino com tempo sobrando para descansar, pois havia trabalhado até tarde naquele dia e precisaria resolver muitos problemas no dia seguinte. Lidar com a fase final de alguns projetos era bem estressante. Na primeira meia hora de viagem, correu tudo tranquilo. Ouvindo uma playlist aleatória no som do carro e beliscando algumas coisinhas. Estava com a energia lá em cima. Sobretudo, sempre alerta ao caminho. Afinal, era noite e o trecho em que me encontrava tinha muitas curvas e era cercado de mata. Mantinha os olhos atentos e as mãos firmes no volante. Alguns minutos se passaram e logo pude ver os clarões brancos tomando conta do céu e iluminando a estrada. Uma chuva torrencial estava sendo anunciada. Não deu outra. Logo a chuva começou a cair. Começou fraca, mas nos minutos seguintes ela já estava tão forte que precisei diminuir ainda mais a velocidade, a fim de evitar qualquer descontrole do carro na pista. Afinal, estava tudo completamente molhado e um pouco escorregadio. Dirigindo mais lento do que o normal, olhava atentamente as nuances daquela noite. Devido à chuva forte que caía, não podia deixar passar qualquer detalhe, pois não poderia ser pega de surpresa por um carro vindo descontrolado por conta da pista molhada ou um animal cruzando de um lado para o outro. Essa observação atenta a todos os detalhes me fez notar uma coisa estranha. Já havia um tempo que nenhum carro cruzava o meu caminho e a estrada estava um pouco diferente.
Apesar da escuridão que se seguia e da chuva torrencial caindo, sentia que algo não estava bem. Foi nesse momento que meu carro começou a falhar. As luzes acendiam e apagavam, o rádio mudava de música descontroladamente. Fui perdendo velocidade, já prevendo uma possível falha elétrica no carro. Aproveitei que estava em um trecho mais reto e amplo e decidi encostar. Não acreditava que aquilo estava acontecendo. Me preocupei em abastecer, checar óleo e água e ainda assim o carro falhou. O pior de tudo é que desliguei o carro e quando tentei ligar de novo, nem sinal de pegar. Que ótimo! Carro enguiçado no meio de uma estrada à noite, durante uma chuva absurda e sem nenhuma pessoa passando para me ajudar. Naquele momento, só pensava em contatar alguém. Já estava próximo das 23 horas, portanto, estava bem próxima do meu destino. Talvez, ligando para a equipe de lá, alguém poderia vir me buscar ou mandar um guincho. Pelo menos eu sairia dali e chegaria em segurança. Como se não bastasse, meu celular estava sem sinal. Urrei de raiva dentro do carro. Não poderia passar a noite ali até que alguém passasse pela manhã. O que mais me preocupava não era o fato de eu ter que esperar no carro até alguém passar por ali na manhã seguinte, mas ficar ali sozinha. Todos sabemos como é perigoso uma mulher sozinha na estrada à noite, principalmente parada no meio do nada, sem possibilidade de contatar alguém. Mas não havia o que eu pudesse fazer. Tinha que encontrar coragem, pois não restava outra opção a não ser esperar. Foi aí que o clima mudou de uma forma estranha. A chuva, que antes estava desabando dos céus, perdeu um pouco a força, pelo menos possibilitando enxergar um pouco melhor à frente. Havia parado em um acostamento com uma espécie de recuo. Acredito que aquela pequena clareira tenha se formado naquele pedaço de mata de tantos carros pararem ali. Seria possível vários carros pararem ou enguiçarem no mesmo lugar? Achei aquilo curioso, mas logo deixei de lado o pensamento. Afinal, não queria mais um motivo para me deixar ainda mais tensa do que já estava. Foi aí que as coisas começaram a se tornar verdadeiramente assustadoras. Assim como num filme de terror, pude perceber uma fina névoa emergindo daquela mata nos arredores. Um calafrio começou a percorrer a minha espinha. Mas pensava insistentemente que aquilo era apenas uma fantasia da minha cabeça, pois estava cansada do trabalho durante o dia e a tensão daquele momento estava fazendo minha mente enxergar o que não existia. Como se não bastasse, o cenário horripilante sendo formado bem em frente aos meus olhos, começo a ouvir gemidos no mato ao meu redor. Nem em pesadelo eu poderia imaginar aquilo. Ao mesmo tempo em que os gemidos ganharam volume, tentava novamente buscar um sinal no celular, para que pudesse pelo menos fazer uma chamada e divulgar meu paradeiro. Já estava a ponto de rezar para que alguém me tirasse dali. Então, tive a terrível ideia de sair do carro e tentar buscar sinal pelo perímetro. Aproveitei que a chuva estava muito fraca, criei coragem e saí do carro. Andei alguns passos à frente, erguendo o celular para ver se captava algo, mas sem sucesso. Caminhei então alguns metros para o lado oposto, também, ainda sem sinal algum. Foi aí que decidi ir para o meio da pista para ver se funcionava a minha tentativa de buscar sinal de celular. Havia um poste de luz mais à frente, iluminando vagamente aquele trecho da estrada. Neste momento, olho para a estrada e a alguns metros vejo uma figura parada me observando. Eu paralisei. Uma figura com roupa antiga, cabelos escuros longos e bagunçados, estava me olhando. Não conseguia visualizar seu rosto, mas sabia que ele estava me encarando.
Lentamente, com um sopro de energia, comecei a caminhar lentamente de costas em direção ao meu carro. Não havia para onde fugir, mas pelo menos lá dentro estaria mais segura. Cheguei mais perto do carro e saí correndo. Abri a porta e entrei naquele carro como se minha vida dependesse disso. Fiquei parada, atônita, esperando que aquela figura viesse até mim. E foi o que ela fez. Lentamente, com um passo descompassado, ela vinha, de certa forma arrastando uma das pernas em minha direção. Foi aí que ela parou e voltou o olhar para além da estrada. Nisso, eu também olho para trás do carro, com o intuito de olhar o que havia na estrada atrás de mim. Maior foi o meu susto. Pequenas luzes começaram a andar por aquela estrada. Ainda estavam meio longe, mas eu podia perceber que se tratava de uma procissão. Os gemidos, cânticos e conversas misturadas, que ora vinham daquela mata, agora acompanhavam aquele grupo de pessoas, ou que quer que fossem. Só conseguia ver as silhuetas distorcidas, alguns com véus pretos na cabeça, outros tão deformados e contorcidos que não seria possível descrever com exatidão. O meu coração disparava cada vez mais rápido e não conseguia controlar o meu medo diante daquilo que estava diante dos meus olhos. Eu só queria sair dali. Volto meus olhos para a figura da mulher que havia visto, e ela já não estava mais ali. O coro de vozes horripilantes estava tão próximo que não havia como escapar a tempo. Só pensava que se ficasse dentro do carro, eles me veriam. Não havia como não ver. Abri a porta lentamente e saí do carro me esgueirando pela lateral. Eles já estavam ali. Sem pensar duas vezes, me arrastei silenciosamente para baixo do carro. Talvez ali eu tivesse uma chance de sair ilesa daquilo que parecia ser uma procissão vinda do inferno. Coloquei as mãos na boca para que nenhum som emitido pelo terror que eu estava sentindo saísse. Meus olhos se fixavam atentamente às figuras que passavam ao redor do carro e eventualmente paravam para olhar dentro dele. O som das vozes, os gemidos misturados com cânticos que eu nunca vi, aquele barulho infernal todo, fez meu coração disparar de um modo que parecia que ia saltar através do peito. Imóvel, diante daquela cena que parecia mais um pesadelo, comecei a sentir uma inquietação ainda mais absurda. Comecei a sentir uma respiração do meu lado. Boa coisa não seria, afinal, eu já estava encharcada, embaixo de um carro, me escondendo de um monte de figuras fantasmagóricas. Eu não conseguia criar coragem para olhar para o lado. Apenas sentia aquela respiração quase que colada ao meu ouvido. Naquele momento, eu queria gritar, mas meu corpo todo, instintivamente, fazia força para segurar qualquer reação que pudesse me colocar em maior perigo. Eu simplesmente congelei. A verdade é que eu não poderia ficar ali, fingindo que não havia ninguém ao meu lado, paralisada pelo medo. Foi então que a cena a seguir foi o ápice do evento infernal. Aquela mesma figura que outrora vira parada na estrada estava ali, ao meu lado, me encarando. Estava tão perto que se eu me movesse alguns centímetros, poderia tocá-la. A partir daquele instante, não me lembro de mais nada. Foi então que acordei num pulo só, ainda sentindo os efeitos daquele encontro macabro com o sobrenatural, pensando que ainda estivesse naquele lugar. Aliviada por estar em um lugar diferente daquele, percebi que agora estava em uma cama, num quarto aconchegante e desconhecido.
O sol já raiava lá fora, trazendo o alívio que só uma manhã ensolarada após uma noite chuvosa pode trazer. Com um grito que emiti quando acordei assustada, não demorou muito até que algumas pessoas entrassem naquele quarto. Ali, conheci um jovem casal, de no máximo uns 35 anos, Henrique e Júlia. O que me chamou a atenção foi o fato de cada um ter uma enorme cruz prateada pendurada no pescoço. Eles me explicaram toda a situação. Disseram que haviam passado pela estrada e viram meu carro parado. Decidiram então parar para verificar, pois a estrada, além de perigosa por conta das curvas e da chuva forte que caía aquela noite, também guardava os seus mistérios. Foi aí que me viram caída no chão, próximo ao meu carro. Toda molhada da chuva, tentaram me acordar, mas sem sucesso. Sabiam que naquela região seria impossível conseguir sinal de celular para ligar para a emergência ou pedir algum tipo de ajuda. Decidiram então me levar para sua casa, que ficava a alguns quilômetros dali, pelo menos para me tirarem daquele lugar. Júlia me disse que por conta da situação, tomou a liberdade de trocar as minhas roupas molhadas por roupas secas, para que o meu estado não piorasse, adquirindo uma pneumonia. Após descobrir como fui parar ali, o medo da noite anterior ainda estava comigo. Eles, vendo meu estado nervoso só de lembrar de estar naquela estrada maldita, me perguntaram se havia acontecido algo estranho que eu não estava mencionando naquele momento. Após a pergunta, não pude me conter. Despejei tudo o que havia vivido naquela noite, sem poupá-los de nenhum detalhe, mesmo que parecesse loucura cada palavra que eu contava. Júlia, sentada aos pés da cama em que eu repousava, e Henrique, em pé ao seu lado, ouviram atentamente todo o meu horripilante relato. Foi aí que, para minha surpresa, os dois se entreolharam e disseram já ter vivido algo semelhante ao que eu passei, e aquele tipo de episódio era comum naquele trecho da estrada. Contaram-me da primeira vez que tiveram contato com experiências sobrenaturais, logo que mudaram para a casa onde viviam atualmente. Disseram-me que o tipo de ser sobrenatural, ou a procissão maldita, como chamavam, eram diversos e que nunca eram os mesmos. Ora, um ser maligno se apresentava, ora um bando de entidades, ora outra figura sobrenatural monstruosa. Nada era certo naquela estrada. A única certeza era sobre as experiências assustadoras que toda pessoa que passava por lá tinha. Disseram-me que eu não era a primeira pessoa a qual eles prestaram socorro, e nem seria a última. Depois disso, eles me deram uma carona até o lugar onde havia deixado meu carro. Me despedi imensamente agradecida e parti dali sem pensar duas vezes. Hoje, alguns anos depois, já não trabalho mais como administradora naquele lugar. Dinheiro nenhum vale a experiência traumática que tive naquela noite chuvosa. Depois daquele episódio, nunca mais viajei em um dia de chuva, muito menos à noite. Paro onde precisar parar, mas não arrisco minha vida desbravando estradas à noite, que muito provavelmente carregam tantos mistérios que nem sequer imaginamos.